Então, não teremos aquele livro que eu falei, Teologia Sistemática, tá? Deixa lá para o final, se for possível. Apesar que nesse mini curso tem Teologia Sistemática, eu posso fazer um acréscimo com esse livro que eu já comprei. Vamos lá, irmão. 2 Timóteo, capítulo de número 2. Um conselho do apóstolo Paulo para o nosso irmão, amado Timóteo. Diz assim, versículo de número 23, vou do versículo 22, tá bom? 22. Foge outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conheceres plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse momento. O que nós pedimos a Ti, Senhor? Mais uma vez que o Senhor possa limpar o nosso coração, para a gente aprender a Tua palavra, essa palavra que é alimento para a nossa alma, Deus. Limpa a nossa mente, Deus. Não deixe-nos, Senhor, sair daqui, Deus, da mesma maneira que entramos, meu Pai. Estamos aqui, Senhor, para compreender a Tua palavra e ser transformado através da Tua palavra, meu Deus. O mundo está tão difícil, Pai. E às vezes, Senhor, nós estamos, Senhor, agindo da mesma maneira que o mundo age, Deus. No nosso dia a dia, Deus, nós não colocamos, Senhor, o amor em primeiro lugar. Estamos tão acelerados, Deus, que às vezes a Tua palavra entra no ouvido e sai pelo outro, Deus, sem fazer efeito em nós, meu Pai. Mas tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa alma, tenha misericórdia de mim, Pai. Eu, Senhor, preciso ser transformado cada dia mais, Senhor, pela Tua palavra, meu Pai. Nos transforma, Senhor. Tenha misericórdia de nós, olha para nós, olha para esse lugar, Deus, olha para o nosso coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Não queremos, Senhor, ser reprovado por Ti naquele último dia, Deus. Nós queremos ser pessoas aprovadas. Queremos ser vasos que honram o Teu nome, meu Pai. E a única maneira de honrar o Teu nome, meu Deus, é obedecer a Tua palavra, é fazer tudo aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, Pai. Nos ajuda, Deus. Eu sei que não é fácil, Senhor, porque o pecado habita em nós, mas que nós possamos estar inclinados para as coisas do Espírito, meu Pai, para aquilo que pertence a Ti, Deus. Nos ajuda a entender, a compreender, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nos ajuda a pegar, agarrar na Tua palavra, Senhor, para a gente não naufragar na fé, Deus. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Que o Teu nome possa ser engrandecido nessa mensagem, meu Deus. Amém, Jesus. E amém. Poder sentar, irmãos. Irmão, semana passada nós falamos
somente o versículo de número 22, quando fala sobre foge e segue. Então, fugir aqui fala para a gente ser um fugitivo, uma fuga constante, do que? Das paixões da mocidade, que aquelas paixões da mocidade ali não está voltado somente para a área sexual de um jovem, não. Ali abrange todos os pecados, como eu falei semana passada, o orgulho, vaidade, tudo isso, vanglória, tudo isso eu falei semana passada. E ele falou, não só foge, mas também lhe segue. Você foge por um lado e segue pelo outro, no versículo de número 22. Eu vou seguir o quê? Eu vou seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, mas eu vou seguir isso sozinho? Não, eu vou seguir isso com os que têm um coração puro, que estão invocando o nome do Senhor. Entenda bem, eu falei algumas semanas passadas que nós temos que ter o discernimento e fugir de pessoas que não glorificam o nome do Senhor no seu dia a dia. São pessoas que estão no nosso meio, porém as suas práticas continuam a mesma. Você coloca ela de um lado e o ímpio do outro, às vezes o ímpio vai parecer mais crente do que ela própria. Então, essas pessoas que a gente, com o discernimento que nós temos que se afastar dessas pessoas e seguir a justiça, a fé, o amor, a paz, com as pessoas que estão buscando a mesma coisa que eu. Então eu estou andando, seguindo, não sozinho, eu estou seguindo juntamente com meus irmãos, com essas pessoas, buscando o que? O reino de Deus, a glória de Deus. Então eu me afasto da falsa doutrina, dos falsos profetas, dos erros, de uma vida imoral, eu me afasto disso, e eu vou seguir as pessoas, eu vou ir juntamente com as pessoas, seguindo aquilo que glorifica a Deus. Eu não estou sozinho nesse barco, a igreja não está, nem você está sozinho. Então nós temos que seguir juntamente, isso é uma maturidade. Mas nós vamos aprender agora que de hipótese alguma, eu posso me desfazer daquelas pessoas. Eu posso maltratar aquelas pessoas. De hipótese alguma, eu posso me sentir mais espiritual do que aquelas pessoas. Isso é uma maturidade. Maturidade, eu sigo, eu me afasto, mas eu não desprezo. Entendeu? Eu não posso desprezar uma pessoa. Eu não preciso ter comunhão com aquela pessoa. Mas a Bíblia agora vai nos ensinar, a palavra de Deus vai nos ensinar que nós não devemos desprezar essas pessoas. A gente viu, irmão, que no versículo de número 20, ele fala sobre os vasos que honram a Deus. E nós temos que, na nossa mente, a gente tem que desenvolver uma inteligência. Uma inteligência. Nós temos que ser um ser inteligente. Entende? Deus, ele nos capacitou para a gente ser pessoas inteligentes. Era isso. O perigo era esse que estava correndo aqui. Timóteo, pessoas já estavam não sendo tão inteligentes, e Paulo está falando para Timóteo, seja inteligente, nessa situação você tem que ser inteligente, porque a nossa mente, a minha mente, a tua mente, a mente do crente, ela está sujeita aos enganos, entendeu? Eu e você, a nossa mente, ela está sujeita o quê? Ao engano, aos equívocos, às confusões. E era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Éfeso. As pessoas estavam deixando de seguir a verdade para seguir a mentira. Ou seja, a mente estava sendo enganada. A nossa mente, ela está sujeita ao engano. É por isso que Paulo, ele está nos ensinando a gente seguir a justiça com as pessoas que professam o nome do Senhor. Fugir o quê? Do engano, porque a nossa mente, irmão, ela tem a facilidade de ser enganada.
ter facilidade na nossa mente. Então, por que nós temos que fugir disso? Porque a falsa doutrina e a vida de pecado, ela pode nos contagiar. Ela pode nos contagiar. Então nós temos que fugir. A gente vê, irmão, que esse mesmo argumento, esse mesmo perigo, levou o apóstolo Paulo a estabelecer uma garantia básica de discernimento. Eu e você, nós temos que ter discernimento, irmão. Discernimento. Hoje está faltando no meio do povo da igreja discernimento. Hoje as pessoas querem amar mais do que a própria Bíblia falou para a gente rejeitar certo tipo de pessoas, sendo que o nosso coração é tão bom, e através desse nosso coração que é tão piedoso, que nós colocamos acima da palavra de Deus, é que nós somos enganados, nós somos influenciados. Olha o que Paulo ele fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 21 e 22. Olha o que ele diz, irmãos. Olha como que eu tenho que discernir as coisas. Pelo amor de Deus, irmãos, já foi falado aqui, nós não dividimos esse mundo em dois reinos, tá? Os cristãos, muitos evangélicos hoje dividem esse mundo em dois reinos, um reino de Deus e outro reino do diabo, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que a glória de Deus está sobre toda a terra. Toda a terra está a glória de Deus, irmão. O salmista vai falar isso. Salmo de número 24. Isaías vai cansar de falar sobre isso. Agora, dentro dessa glória de Deus tem o mal. E Deus nos deu uma inteligência capaz da gente discernir o que é bom, o que é mal. O que glorifica a Deus, o que despreza a Deus. É nisto que eu tenho que ser inteligente, discernir. E eu só vou conseguir discernir se eu conhecer a palavra de Deus como ela é. Se eu não conhecer a palavra de Deus como ela é, eu vou ser enganado. Eu não sei o que é verdade. O que é verdade? Eu não sei. Então aquela pessoa pode estar falando uma mentira, mas eu não sei o que é verdade. Eu vou acreditar na sua mentira como verdade. E é isso que tem acontecido. Nós somos sal da terra, irmão, luz do mundo. Nós temos que discernir as coisas. O problema é que hoje tem muitos cristãos que não estão conseguindo discernir as coisas. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. O que que fala? Olha só. Julgai o quê? Todas as coisas. Sabe o que está falando aqui? Ser juiz. Ser o árbitro sobre todas as coisas. Todas as coisas. Ó, eu tenho que julgar as coisas. O crente, ele tem que julgar as coisas. Essa amizade aqui é boa, eu tenho que julgar essas coisas. Essa companhia aqui me faz bem, eu tenho que julgar essas coisas. Esse tipo de música que eu estou ouvindo, eu tenho que julgar essas coisas. Esse tipo esses vídeos que eu tenho assistido, eu tenho que julgar essas coisas. Eu julgo tudo eu julgo, irmão. Tudo o crente tem que julgar. O crente não pode, porque está vindo do pastor é coisa boa, não. Você tem que julgar, a obrigação tua é de julgar. O anticristo vai vir aí e vai enganar muitas pessoas, porque não vão julgar, não vão conseguir discernir. Os falsos mestres estão aí. Por que estão enganando tantas pessoas? Porque não estão conseguindo o quê? Discernir, não estão julgando. Julgai as profecias. Julga todas as coisas. Agora que eu julguei todas as coisas, eu vou saber o que é bom. O que é bom, eu vou reter. Como que eu sei o que é bom? Se eu não sei a verdade, esse é o perigo. Esse é o perigo.
que conhecer a verdade, irmão. Se você não conhecer a verdade, você vai ser enganado, vai ser uma presa fácil. Olha o 22, o que fala? Se no 21 fala para a gente julgar e todas as coisas e ter o que é bom, aqui, se afasta, evita toda forma de mal. Tudo que é mal eu tenho que evitar. Tudo que é mal eu tenho que correr. O que é mal? Aquilo que não glorifica a Deus é mal, eu tenho que correr. Não posso absorver essas coisas, eu não posso receber essas coisas. Eu tenho que evitar, eu tenho que correr essas coisas, porque a minha mente, a tua mente está sujeita ao engano. E era isso que estava acontecendo nesta igreja aqui. As mentes sendo enganadas. Olha o versículo de número, continua, versículo 23, ele fala assim, ó, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas, só nasce o quê? Contenda, só gera contenda. Repelir aqui, irmão, é evitar e rejeitar todos os assuntos ignorantes e absurdos. Sendo que pessoas querem ficar debatendo com os assuntos ignorantes e absurdos. Às vezes o Léo fala assim para mim, o Léo fala assim que eu tenho muita paciência, mas tem vezes que eu não tenho não. Por quê? Quer ver? Uma pessoa quando ela teima comigo eu deixo. Tá bom. Não, é isso aí. Eu não vou teimar com essa pessoa. Já viu aquela história do leão com a... Eu acho que foi o leão com o burro? Tem uma história dessa aí, o leão com o burro. O burro falou que a grama era azul. E o tigre estava discutindo com ele e a grama era verde. Aí o leão chegou. Aí o tigre... a grama é o quê? O burro, a grama é azul. O leão falou, a grama é azul. O que é isso? O que é isso quer nos ensinar? Tem pessoas que estão com a mente tão cauterizada, tão fechada, que ela não quer mais absorver a verdade, ela não quer mais saber o que é certo. Então eu largo de mão. Eu largo de mão. Eu vou ficar discutindo com aquilo ali que é tão absurdo. Rejeita essas questões. Os assuntos que não é bíblicos. Irmão, por causa de política, muitas igrejas foram divididas. Botaram política acima do reino de Deus. Assuntos banais, a igreja é dividida. E Paulo está falando aqui, ó, rejeita essas questões que são loucas. Só vão o quê? Nascer briga nessas questões. A única coisa que nasce é o quê? É briga, contenda. Então, foge, evita essas coisas, Timóteo. Evita. Olha o versículo de número 24. É necessário que o servo do Senhor não viva o quê? A contender. Aqui, ó. Não podemos viver em contenda, irmão. O servo do Senhor é um indivíduo que edifica vidas. Eu não posso ficar com meu irmão ali, com aquela pessoa ali que de repente não está seguindo a mesma fé que eu, mas anda no ambiente, eu não posso ficar com contenda com aquela pessoa. Nós não podemos ficar em briga com essas pessoas, não podemos, porque eu como servo do Senhor, você como servo do Senhor, você tem que edificar aquela vida, não destruir aquela vida. Eu tenho que edificar aquela vida. Eu não posso, irmão, por causa de questões loucas, ignorantes, destruir a vida daquela pessoa, quebrar o meu relacionamento com aquela pessoa. Eu não posso. Entende? Por que eu não posso? Porque eu estou aqui como sal e luz do mundo. Nós estamos aqui para poder edificar as vidas. Edificar vidas. As brigas, as contendas, elas o quê? Vai abrir ferida. Imagine só se Timóteo aqui ficasse debatendo, discutindo com aquelas pessoas. E depois, quando ele fosse querer falar a verdade, o coração daquela pessoa está totalmente ferida. Ela não vai mais querer te ouvir, irmão. A palavra que você lançou
trouxe uma ferida tão profunda que aquela pessoa vai rejeitar você, a tua pessoa, a tua presença. E é isso que acontece hoje no nosso meio. Nós estamos aqui para poder edificar vidas, cicatrizar feridas. Não estamos aqui para arrumar contenda com ninguém. Tem muitos lugares aí que a igreja é cheia de contenda, um irmão não fala com o outro. É um absurdo isso. É um absurdo. Abre comigo em Efésios capítulo 4, versículo 29, irmão. Acharam aí? Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for o quê? For boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite graça a quem? As nossas palavras, ela tem que transmitir graça às pessoas. E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Timóteo, repele, foge, evita essas questões, Timóteo. Olha o que diz aqui em Provérbio, irmão. Abre comigo em Provérbio capítulo 20, versículo 3. Acharam? Provérbio 20, versículo 3. Honroso é para o ser humano o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete o quê? Em rixas, em contendas. Olha o que diz agora em Tiago 3,6, irmão, por favor. Tiago capítulo 3, versículo 6, olha o que diz. Acharam aí? Ora, a língua é fogo. A língua é fogo. Aí fala o quê? É um mundo de iniquidade. Olha o que Tiago fala da nossa língua, das nossas rixas, das nossas contendas. É um mundo de iniquidade. Olha só. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Foi o que Jesus falou. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Aí, ó, contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama todas as carreiras da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. A gente entra em contenda, entra em briga com os irmãos por causa das nossas línguas, das nossas palavras. Quem já falou aqui antes de pensar, irmão? Quem já falou aqui antes de pensar, se arrependeu e foi lá, como um cachorrinho com o rabinho entre as pernas, desculpa a expressão, e fala assim, ó, me desculpa, irmão, estava errado. Na hora ali você estava com aquele, sabe, tão quente ali, a tua alma tão quente ali. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Daqui a pouco, olha só, olha só, o que acontece comigo, ou aconteceu comigo. Não pensei antes de falar. Na hora ali da inflamação ali, da conversa ali, joguei, aí eu vi que fiz mal as minhas palavras. Aí você para assim, rapaz, eu não posso fazer isso, meu Deus, sou crente, cara, não posso fazer isso. Agora eu estou pensando como que eu vou chegar. Eu podendo ter pensado antes de eu falar, agora eu fiquei pensando muito tempo como que eu ia chegar perto daquela pessoa, qual era a melhor maneira de eu chegar perto daquela pessoa. Entende? Olha então o inferno que eu me meti, olha o tempo que a minha mente ficou ocupada de eu ter falado aquilo
Se eu pensasse antes de falar, a minha mente estava desocupada. E às vezes, irmão, a nossa palavra é tão dura, que você vai até pedir perdão àquela pessoa. Aquela pessoa vai falar assim, não, está perdoado sim. Mas aquela palavra que você lançou foi tão dura, que você pediu perdão àquela pessoa ainda continua ainda com a ferida no coração. Irmão, palavra lançada, ela não volta atrás. Ela não volta atrás, irmão. A igreja, nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Com as nossas palavras. É claro, irmão, que nessa passagem aqui, Paulo está deixando muito claro que aqui não está em jogo a verdadeira teologia ou a palavra de Deus. O que está em jogo aqui são palavras absurdas e insensatas, são palavras ignorantes. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com as Escrituras. É isso que Paulo está falando. Tá? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque o apóstolo Paulo, ele foi ferrenho na defesa do Evangelho. O que essas falsas doutrinas estavam causando? Estavam causando afastamento da fé. Pessoas estavam se afastando da fé por causa dessas falsas doutrinas. Então, essas questões loucas estavam afastando as pessoas. Olha no versículo de número 3, no versículo de número 18, capítulo 2, 2 Timóteo. Olha o que diz aí, ó. Olha os assuntos absurdos e ignorantes que estava fazendo. Versículo 18. Estes desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão o quê? Pervertendo a fé de alguns. Os assuntos ignorantes, tolos, loucos, estavam desviando a fé de alguns. E Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, corre, rejeita isso, Timóteo. Rejeita isso. E agora? E nós? E quanto à verdade do Evangelho, o que Paulo fazia? Paulo, irmão, ele era um apologista ferrenho quando se tratava de atacar o Evangelho. Paulo, ele era um soldado, um general ali na defesa do Evangelho. Olha o que Paulo ele vai falar aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele estando preso. Ele estava preso. Por que ele estava preso? Por causa de palavras loucas? Não, por causa do Evangelho verdadeiro. Filipenses capítulo 1, versículo 16. Olha o que diz. Este por amor, sabendo que estou incumbido, que irmão? Estou encarregado a defender o Evangelho. Paulo está falando, eu estou encarregado a defender o Evangelho. Olha a ordem que Paulo deu a Timóteo. 1 Timóteo capítulo de número 6, versículo 12, olha o que diz. Versículo 12 aí, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Combate o bom quê? Combate da fé. Combate o bom combate da fé. A boa doutrina, Timóteo, você tem que combater. O problema, irmão, é as especulações não bíblicas, tá? Com essas polêmicas, ela tem causado grande dano à causa da igreja de Cristo. Olha como continua o texto. Versículo de número 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva contender. E sim deve ser o que, irmão? Brando, manso, para com... Só com o pastor? Só com o irmão bom? Só com aquele que faz a vontade de Deus? Só com aqueles que estão buscando o reino de Deus, a sua justiça? Paulo está deixando muito bem claro, para a gente deve ser brando com todos, apto para instruir e paciente. Devemos, irmão, instruir as pessoas com brandura, paciência,
mansidão. Nós, ministros, precisamos ser um homem com a aptidão a ensinar. O que o ministro tem, qual é o desejo do ministro? É ensinar. O que eu estou fazendo aqui hoje, todo domingo, o que eu estou fazendo? Ensinando a vocês. Então nós ganhamos tempos para ensinar vocês. Então ensinando, é uma aptidão que o ministro ele tem que ter, ensinar. E agora, ao mesmo tempo, irmão, que nós como ministro, nós condenamos o erro, nós também promovemos o quê? A verdade. Então o ministro ele tem aptidão para ensinar. Ele fala a verdade e condena o erro. Para vocês ele coloca, eu tenho que colocar isso para vocês. Eu tenho que falar para vocês o que é errado. Eu tenho que falar para vocês o que é certo. Eu sei que aqui nem todo mundo tem um tempo que eu tenho. Eu sei que aqui nem todo mundo, irmão, tem o interesse que eu tenho. É por isso que Deus ele separa pessoas para este ministério, para essa vocação. Qual é a minha obrigação aqui? É passar para vocês a informação que eu obtive. Então ontem, durante a semana, na minha casa, eu estava me enchendo. E agora? Eu estou me esvaziando, estou passando para vocês a informação que eu obtive. Essa informação que eu obtive não veio da minha cabeça. Claro que eu não estou aqui como o pastor Hernandes Dias Lopes, que ele fala que numa mensagem, ele lê, ele estuda aproximadamente 15 comentários bíblicos. O que eu estou falando aqui para vocês são informação que eu obtive de homens fiéis a Deus, grandes teólogos. Aí eu estou passando essas informações também para vocês, porque edificou a minha alma quando eu estava estudando. Tem vezes que nós estamos estudando a palavra de Deus para instruir vocês, nós somos instruídos primeiro. Senhor, quanto que eu errei? Senhor, como que eu não consegui enxergar isso? 25 anos na tua casa, Senhor. Como que eu fui ignorante tanto tempo, meu Pai? E às vezes nós até choramos por determinadas palavras que vêm ferir o nosso coração, mas a palavra de Deus, ela fala, ela cura. Ela feriu, mas ela está curando também a minha alma. E ela cura a nossa alma, irmão. O problema do ser humano é que muito ser humano não quer ser curado. E o que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, seja um servo, não viva a contender. Você tem que ser brando para com todos, apto a instruir, paciente, irmão. Sabe o que é ser brando, humilde aqui? Sabe qual é o significado dessa palavra, brando? Cadê a Kelly? Está com o bebezinho aí? Não, né? Está na escolinha? Tem alguém com o neném no colo aqui? Não, né? Então, quando você vê uma mãe acariciando o filho, a Lúcia estava aqui acariciando aqui o netinho dela, essa é a palavra. Esse é o significado de brando. Olha só. Olha como que nós temos que ser com nossos irmãos, com aquela pessoa que está no erro. Olha como que eu tenho que ser, irmão. Olha o significado. Épios, quando Paulo escreve épios, é esse significado. É quando uma mãe acaricia o seu filho. Aí Paulo está falando assim, ó, seja brando com todos. Meu Deus do céu. Olha o que a Bíblia manda a gente ser, com todos. Não é somente os irmãos que buscam, que seguem a justiça, mas é que aqueles também que estão falhando nessa área. Eu tenho que ser brando, eu tenho que acariciar todos. Você tem que acariciar todos. Brandura, humildade, mansidão. Mas às vezes nós estamos sendo impacientes. É por isso que o texto continua falando, para instruir e paciente. Porque nós somos impacientes, irmãos. Porque nós achamos que nós estamos no controle de alguma coisa. Nós achamos que nós podemos convencer aquela pessoa.
Como que aquela pessoa não está nos dando ouvido na nossa repreensão? Nós se tornamos impacientes, não nos cariciamos mais daquela pessoa, não. Essa pessoa tem que se afastar. Enquanto a Bíblia fala para a gente ser brandos com todos, pacientes com todos, instruir todos. Precisamos ter mais paciência. Precisamos, irmãos. O mundo está muito acelerado. O irmão Paulo chegou, a gente estava batendo papo aí quando ele chegou, e a gente estava falando sobre isso. O mundo está muito mal, muito acelerado. E às vezes nós estamos assim também, irmão, na obra de Deus, acelerado. Estamos igual essa igreja, quando João vai escrever para ela. Igreja de Éfeso estava trabalhando e Deus honrou o trabalho daquela igreja. Deus honrou o esforço daquela igreja. Deus fala: vocês têm trabalhado muito, mas o trabalho, Deus vai falar a vocês: porém eu tenho contra ti, vocês deixaram o primeiro amor. Às vezes, irmão, nós estamos colocando na mesma situação de um ímpio. Se o ímpio me faz mal, eu faço mal também. Se o mundo está acelerado, eu vou me acelerar também. Se aquela pessoa me trata assim, não, eu vou tratar ela também. E a Bíblia manda a gente ser brando com todos. Com todos. Paciente aqui, sabe o que significa essa palavra paciente, irmão? Significa literalmente suportar a dureza das pessoas. Olha só. É por isso que eu estou falando para vocês, irmãos. Nós temos que pedir a Deus para nos transformar muito. Olha quando a gente vai entendendo o significado dessas palavras. Olha como que a gente vai, cada vez mais a gente vai ficando, parece, vai ficando mais distante. E eu tenho que suportar a dureza das pessoas. Eu tenho que suportar aquilo ali. Por quê? Eu tenho que ser brando para com todos. Eu tenho que ser paciente com todos. Eu tenho que tratar vocês como uma mãe trata o seu filho, acariciando. Versículo de número 25, olha só. Para com todos. Paciente com todos, instruir todos. Acariciando todos. Olha no versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Olha só. Dar orientação àqueles que ensinam falsa doutrina e vivem uma vida ímpia. Disciplinar os faltosos. É o que o texto está dizendo. Disciplinando, eu tenho que corrigir com mansidão os que se opõem. Os falsos mestres. Os falsos irmãos. Paulo está falando, nós temos que ser manso, disciplinar essas pessoas com mansidão, orientar essas pessoas com mansidão. Existem 3 coisas, irmão, que os reformadores eles ensinavam na época da reforma. Como que você conseguia identificar uma igreja verdadeira? Primeiro ponto, fiel nas escrituras. Segundo ponto, na administração correta dos sacramentos, que é a ceia do Senhor, o batismo. E terceiro, na disciplina. Os reformadores disciplinavam aqueles homens. E disciplina duras. Existia um certo momento da história que eles proibiam até de pessoas de ceiarem. Para ter uma noção. Quando ele via que uma pessoa ali vivia na prática do pecado e vinha ceiar, opa, não, aqui você não vai ceiar não. A disciplina daqueles homens ali era disciplina dura.
E o que Paulo está falando para a gente? Disciplinar essas pessoas que se opõem à palavra. O fiel servo de Cristo deve ser um instrumento de Deus para corrigir os irmãos, independentemente da sua posição na igreja. Eu não estou aqui isento de ser repreendido por vocês, irmãos. Se vocês me pegar no furo, vocês podem muito bem me aconselhar. E olha, pastor, tá ruim pro seu lado, hein? Vocês têm esse direito, que esse direito é bíblico. Direito bíblico. Irmãos, quem persiste nesses desejos de impiedade mundana, eles têm que ser advertidos a viver o que? Uma vida justa e piedosa na idade atual. Olha o que diz, irmão, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz, por favor. Acharam? Exortamo-vos também, irmãos. Também, irmãos. Aqui, admoesteis o quê? Os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos o quê? Para com todos. Olha, de novo, pacientes com todos. Mais uma vez Paulo fala, a gente ser longânimo com todos. Você tem que ser longânimo com insubmissos, com os desanimados e com os fracos. Tem que ser o quê? Longânimo. Quem tem que ser o pastor? Não, a igreja. Aqui, por isso que ele está falando. Exortamo-vos também, irmãos. Irmãos. A disciplina, irmão, ela não pode ser feita com arrogância e dureza, mas com espírito de brandura. De brandura, de carícias. Você quer ver o bem daquela pessoa. Aí você vai o quê? Com brandura. Porque você quer ver o bem. Você quer edificar a vida daquela pessoa ali. Ainda que aquela pessoa tenha um coração duro, dureza, mas você está com brandura ali, É por isso que você tem que ser paciente. É por isso que nós temos que ser paciente. Olha o que diz, irmão, em Gálatas 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz aqui, olha que coisa interessante. Olha isso aqui, Isso aqui é para aqueles que se acham muito espirituais. Não pode nem chegar perto daqueles que são insubmissos. Esse texto aqui, Sabe, quando a gente se acha muito superior aos outros. Não, eu sou santo, eu sou tão assim. Aquela pessoa é tão assada, então eu vou deixar ela para lá e eu para cá. É errado, irmão. Na igreja é errado isso aqui. Olha o que diz Gálatas capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois o quê? Espirituais. Olha só. Você é espiritual? Eu sou, pastor. Então nós que somos espirituais, vimos que uma pessoa foi pega em alguma falta, nós que somos espirituais, vamos o quê? Corrigir com o espírito o quê, irmão? De novo. Você é como quando você vai repreender uma pessoa, é como o pai falando com o filho, querendo ver o bem do filho. É com carícias, é com carinho, é com amor, é com paciência, com espírito de brandura. Aí eu tenho que estar com esse espírito, por quê? O texto continua: guarda-te para que não seja também o quê? Tentado. Aqui eu vou aconselhar uma pessoa. Aí estou aconselhando uma pessoa, mas eu estou arrogante lá. Fui lá com marra de espiritual, sabe? Com aquele espírito de espiritual, fui lá aconselhar uma pessoa. Aí a pessoa, de repente, a pessoa fala uma palavra lá que eu não gosto, eu vou lá e também falo outra para ela. Aí fica o quê? Uma arrogância. Onde que estava a brandura nisso? Aonde que estava a paciência nisso? Aonde que estava a mansidão nisso, irmão? Não tem. Então, quando você é uma pessoa espiritual, o texto deixa muito bem claro, você que é. Se você não for, não vai.
Se você não for, não corrige, porque você não sabe qual é o tipo de palavras que aquela pessoa vai falar contra você, para você. E se você não estiver manso, se você não for paciente, você pode ferir com tuas palavras o coração daquela pessoa que você foi para corrigir. Em vez de você corrigir, você afundou mais aquela pessoa no abismo. Por isso que Paulo está falando, você que é espiritual, vai com espírito de brandura. Versículo de número 2, olha, levai as cargas um dos outros, assim cumpris a lei de Cristo. Suportar a dureza daquela pessoa. Versículo 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Irmão, pessoa que se diz que é espiritual e ela não é, a Bíblia está falando que ela está se enganando. Está se enganando. A si mesmo se engana. Então, quando eu olho, ou quando eu vou aconselhar alguém, eu tenho que ir com espírito de brandura, de carícias, de amor. Sempre fazendo o impossível para aquela pessoa se voltar para Deus naquele conselho que eu estou dando. É o que Charles Spurgeon falou. Aconselha, pregue, como se a salvação daquela pessoa dependesse de você. Você imagine Jesus aconselhando uma pessoa, irmão. A disciplina, ela tem dois propósitos, irmão. Preventivo e curativo. Ela previne a igreja e restaura o faltoso. Esse é o dever da disciplina. Continuando, no versículo de número 25, ele fala assim, olha, disciplinando com mansidão os que se opõem. Olha só, eu vou disciplinar uma pessoa, você vai disciplinar uma pessoa que se opõe. Os falsos mestres, os falsos irmãos, você vai lá disciplinar, que se opõe. Agora, olha que coisa interessante, que Paulo vai continuar falando. Na expectativa de que, olha só, Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Deus lhe conceda. Quem vai conceder o arrependimento àquela pessoa? Quem é? Sou eu com as minhas palavras? Minhas palavras têm algum poder? Você pode aconselhar uma pessoa aqui, irmão. Às vezes acontece isso na vida do pastor. O pastor vai lá, aconselha aquela pessoa, aí dá a entender que aquela pessoa ali recebeu aquilo que você falou. Mas no outro dia a pessoa não recebeu, você viu que a pessoa não recebeu nada. Você sai daquele encontro ali feliz, falando assim, pô, a missão foi cumprida, graças a Deus. Vai, ora a Deus, Senhor, obrigado, Senhor, por essa visita. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Essa pessoa se arrependeu dos seus pecados, meu Deus, como que eu estou feliz. Mas no outro dia não. A pessoa continua a mesma pessoa. Por quê, irmão? É isso que nós temos que entender. O poder não está em nós, o poder está em Deus. Quem ativa no coração daquela pessoa para que ela venha se arrepender é Deus, não sou eu. Qual é a minha obrigação? É disciplinar, é aconselhar, é instruir, é ser paciente, é com brandura, é com mansidão. Essa é a minha atitude. Mas quem vai fazer é Deus. É Deus, irmãos. O problema é que as pessoas não estão conseguindo discernir isso. Sabe, achando que o conselho dela vai trazer arrependimento no coração daquela pessoa, e não vai. Se Deus não entrar, se Deus não fizer, não vai. É por isso que nós temos que clamar a Deus. É por isso que o crente tem que clamar a Deus. Senhor, pelo amor de Deus, Pai, salva fulano, Pai. Eu sei que minhas palavras não vão adiantar, eu vou falar da tua palavra, Senhor, mas é o Senhor que faz, Pai. É o Senhor que transforma, é o Senhor que muda, meu Pai. O que Paulo está falando?
Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Quem liberta a verdade? Irmãos, entenda uma coisa, irmão. Cara, quando a verdade ela entra no nosso coração, sabe, quando a verdade ela entra no nosso coração, quando a gente entende que Jesus é maior do que tudo, irmão, a gente faz o impossível, cara, o impossível, porque a gente entendeu de onde que Deus nos tirou, a verdade entrou. De repente a verdade ainda não entrou no teu coração, você tem que clamar a Deus: Senhor, faça essa verdade entrar no meu coração, Pai. Eu quero te amar, onde que eu estiver, eu quero te amar, Senhor. Às vezes a verdade ainda não entrou no teu coração, meus irmãos, infelizmente eu tenho que falar. Às vezes você não consegue sentir a alegria da salvação, porque essa verdade ainda não entrou. Você está tanto tempo no nosso meio, mas a verdade ainda não entrou. É por isso que Paulo está falando, é Deus que vai conceder essa verdade. E quando eu sinto que essa verdade ela entrou no meu coração, não tem outra coisa a não ser se prostrar diante de Deus e agradecer a Ele. Porque eu entendi que meu coração era duro o suficiente para me conduzir ao inferno, a me conduzir ao erro, a me conduzir às falsas doutrinas, às falsas moralidades. Eu entendi que meu coração era isso aqui, e se não fosse Ele, eu estaria até hoje, irmão. Ontem, peguei minha esposa no trabalho, botei 2 cadeirinhas lá na varanda, peguei aquela Coca-Cola zero, não sei se adianta muita coisa, à noite, céu estrelado, quente. Adianta? É. Aí, botei lá, aí para aquelas pessoas que eu quero deixar um pouco chateado, eu mando até foto, mando imagem, tá. Aí eu mando, aí eu olho para o céu estrelado, e eu não tenho como de não agradecer a Deus, porque está eu e minha família adorando a Deus. O que Ele fez na nossa vida não tem como. Domingo de manhã eu levanto 6 horas da manhã, vou para minha varanda, fico louvando a Deus até das 7h20. Eu chamo a Michele, dá umas 7h15, eu fico lá louvando a Deus, fico lendo a sua palavra, meditando nele, meditando no culto. Venho para a igreja, chego à igreja antes, às vezes eu chego 8 horas, 8h15, no máximo 8h15 eu estou chegando aqui, o Luan sabe, porque eu entendi o que essa palavra ela fez no meu coração, e eu sei que não é eu que tenho essa vontade, é Deus que colocou essa vontade em mim, sabe? Dia 31, eu vou ver o Flamengo dando uma coça lá no Grêmio, Maracanã. Dia 31 eu vou lá. Vai eu, minha família, meus sobrinhos, vai todo mundo. Uma festa. Eu vou chegar lá, eu acredito que eu vou chegar lá 1 hora antes. Mas aquilo ali não vai me condenar. Porque eu costumo chegar antes, para poder colocar as coisas em ordem, orar, falar com meus irmãos, tomar o café da luz, é um café maravilhoso, não tomo um café igual, e eu tomo melhor do que vocês, porque vocês tomam 2 horas depois, eu tomo assim quando sai. Porque a palavra, quando ela entra no nosso coração, irmão, meu Deus do céu, e é isso que nós temos que pedir a Deus: Deus, faça essa palavra entrar no meu coração, Pai. Faça eu me arrepender, faça eu conhecer plenamente a verdade, porque o arrependimento, qual é o propósito do arrependimento? É que você venha conhecer plenamente a verdade, toda a verdade, é o que o texto está dizendo, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só, tem outra coisa aí que a gente vai ver, não só o arrependimento, para conhecer plenamente a verdade. Quando nós nos arrependemos,
o propósito de Deus é o quê? Filho, agora você vai conhecer plenamente a verdade. Agora você vai conhecer a verdade. Agora você conhecendo a verdade, você vai saber muito bem discernir o que é bom e o que é mal. Porque você vai conhecer plenamente a verdade. Mas não só isso. Por isso que Paulo não acabou de falar aqui. Deus lhe conceda não só o arrependimento. Olha no versículo de 26, por favor. Olha a coisa interessante. Mas também um retorno à sensatez. Sabe o que significa aqui? Sensatez é você se voltar novamente aos sentidos. Dá a entender que as pessoas elas foram enganadas. Interessante, irmão, que essa palavra aqui, insensatez aqui, ela tá ligada, sabe por quê? Algo que traz um entorpecente. O diabo, então, ele com a sua astúcia, com as suas armadilhas, o que ele vai fazer na pessoa? A pessoa, ela acredita que ela não consegue, ela acredita que ela não é mais enganada, mas ela continua ouvindo os falsos, continua junto com aquelas pessoas imorais, ela é enganada, o diabo consegue anestesiar a mente dela. A mente dela fica entorpecida. Então, o que o arrependimento de Deus faz? Faz você se arrepender, voltar plenamente à verdade e voltar a ser sóbrio. Porque, irmão, quando você entende que uma pessoa que ela vive no nosso meio, mas tem uma mente entorpecida, você entende que ela está agarrada, é o laço do diabo, a armadilha do diabo está nela. Agora, o que eu tenho que falar para vocês é que eu também tenho que saber discernir. A armadilha é uma coisa, demoniada é outra. O diabo ele pode preparar um laço para mim e eu cair, mas eu estou caindo por quê? Por causa das minhas obras da carne. O que as obras da carne é? Prostituição, lascívia, glotonaria, bebedice, inimizade, né? Vai lá na obra da carne, Gálatas capítulo 22, coisas semelhanças a essas, muitas coisas são obras da carne. Aí a gente está dentro dessa armadilha, nossa mente está totalmente entorpecida pelo engano do diabo. A minha mente foi enganada. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu entendo que a mente daquela pessoa foi enganada, eu tenho que disciplinar, eu tenho que corrigir essa pessoa com mansidão, com brandura, paciente. Palavras que edificam essa pessoa. Isso é muito importante. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se dos laços do diabo. O que o diabo ele faz? Faz isso. Paulo aqui, irmão, ele está sendo categórico ao dizer que tanto o erro doutrinário quanto o mal moral são laços do diabo, dos quais as pessoas precisam ser libertadas. Finalizando, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quantos cristãos? Quando Paulo fala que evita essas pessoas, porque Timóteo convivia, estava lá dentro da casa com essas pessoas, na igreja casa. Essas pessoas estavam lá no meio lá. É por isso que lá na sua primeira carta, por que Timóteo foi deixado lá? Quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestar certas pessoas. Olha o que estava acontecendo lá. E agora na segunda carta, parece que essa admoestação estava contagiando Timóteo. Timóteo estava desanimado. E agora Paulo está animando Timóteo. Então essas pessoas caíram numa armadilha do diabo, no laço do diabo. Estão cumprindo o que? A sua vontade. Qual é a vontade do diabo? Fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. O que desagrada a Deus? Erro teológico, vida imoral. Isso desagrada a Deus.
Então a pessoa, quando ela vive assim, é porque ela caiu nessa armadilha, ela foi laçada. Paulo está falando como o diabo, como caçador, ele vai lá atrás das suas presas e caça essas pessoas, laça essas pessoas. E essas pessoas, irmão, elas estão com o laço, que elas não conseguem se desvencilhar desse laço. Esse laço está lá no pescoço dessa pessoa. Humano nenhum tem o poder para poder tirar o laço daquela pessoa ali. Quem tem poder? Deus. Deus tem o poder para poder fazer isso. É por isso que ele fala: Deus lhe conceda não só arrependimento, mas também, volta o quê? A sensatez. A sua mente seja o quê? Sóbria. O cristão, irmão, nunca deve pensar que aqueles que são enredados pelo falso ensino do diabo estão irremediavelmente perdidos. Paulo poderia falar assim para ele, para Timóteo: Timóteo, larga de mão essas pessoas aí, que essas pessoas estão perdidas. Mas não. Paulo fala assim: olha, corrige essas pessoas com mansidão, com brandura, com paciência. Quem sabe Deus não conceda o arrependimento para essas pessoas. Quem somos nós para olhar para a vida de uma pessoa e falar assim: aquela pessoa está totalmente perdida, não tem mais jeito? Quem somos nós? Nós somos juiz? Por acaso nós temos o direito? Não temos esse direito. Qual é o nosso direito? De corrigir essas pessoas, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Quando não há mais tempo? Pastor, quando não há mais tempo? Quando essa pessoa morre. Aí acabou. Mas enquanto ela está com vida, há tempo da gente corrigir essas pessoas, aconselhar essas pessoas, sabe, com brandura, com amor, com carinho, com paciência, mansidão. Há tempo, irmão. Aí eu te pergunto: quantos de nós não vamos aconselhar alguém? Tem pessoas que a gente tem mais a proximidade, né? Quer ver o que acontece muito? É com aquelas pessoas que a gente acredita tanto e nos decepciona. Acontece muito da gente ficar com o coração duro para essas pessoas, porque a gente colocou tanta expectativa naquele ser humano ali, que aquele ser humano ali fez alguma coisa, te decepcionou, e de repente você criou uma barreira com aquela pessoa ali, sabe? Você não tem, você não é brando mais com todos. Isso pode acontecer na igreja. Quem de nós estamos isentos de fazer isso com o irmão? Quem de nós? Eu estou isento de fazer isso com vocês? Não. Mas será que quando eu for fazer isso com vocês, vocês vão ter que ficar com o coração duro para mim? Não. Vocês estão isentos de fazer isso comigo? Não. A expectativa nossa não pode ser um homem, irmão. A gente vai estudar isso mais a profundo na carta de Paulo, quando chegar lá no capítulo 4 de 2 Timóteo. A nossa expectativa nunca pode ser no homem, porque o homem sempre é falho. Eu posso falhar com vocês, vocês podem falhar comigo, eu tenho que entender isso. Nós temos que ser crente maduro para poder entender isso. Eu posso falhar com vocês, vocês podem falhar comigo. Mas eu não posso jamais endurecer o meu coração para vocês, nem vocês endurecer o coração para mim. Entende? Porque se nós somos espirituais, nós vamos com o espírito de brandura. É isso que Paulo fala. O evangelho, irmão, ele deve ser proclamado a todas as pessoas. O que nós temos que entender aqui, até aqui? Nós nos afastamos de certas pessoas, de certos ensinamentos. Nós seguimos o evangelho com certas pessoas que caminham com a verdade, mas eu jamais posso rejeitar, desprezar aquelas pessoas ali, porque aquilo ali é uma pessoa. Qual é a nossa obrigação? Espiritual, já que eu estou seguindo a justiça, seguindo a fé, seguindo o amor, seguindo a paz, já que eu sou espiritual, eu tenho que me voltar para aquela pessoa ali, isso é maturidade, e conversar,
disciplinar, corrigir com aquela pessoa ali, com espírito de brandura. Eu tenho o poder de convencer aquela pessoa ali? Não. Quem é que faz isso? É Deus. Então eu tenho que entender isso. Qual é a minha obrigação? De falar, de conversar com ela. Mas quem é que faz? Deus. Eu tenho que sair dali sabendo que é Deus que faz aquela pessoa se voltar para Ele. Não nós. É Deus juntamente com a sua palavra. Por isso que nós vamos pregar a palavra de Deus, aconselhar através da palavra de Deus. Todo o conselho bíblico tem que, já diz, né? Conselho bíblico tem que ser a partir da palavra de Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos estar orando a Deus? Não.